Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora e terapeuta, e como sempre, trago alguma situação, uma informação que eu aprendi e sei que vai ajudar você. Eu passei até alguns dias sem colocar alguma coisa aqui no canal, porque eu fui para o interior aqui de Pernambuco, estava tendo o show Meu País Pernambuco, né, o primeiro festival, que foi lá em Pesqueira, e teve eventos, muito barulho, e nesse momento não dava para fazer isso, né? E estava muito frio. E eu, como tenho rinite, nossa, ficava com alergia, essas coisas, então não deu para fazer. E onde eu estava tinha muitos pets, papagaios que faziam muito barulho. Tinha cachorro, os gatos eles não faziam barulho, mas tinha a questão dos cachorros, o cachorro que se incomodava com os gatos. E então não dá para fazer, então eu relaxei, disse, não, deixa eu voltar, e aí eu continuo fazendo meus vídeos, mas claro que isso vem me trazendo muitas ideias, e durante esse passeio, né, esse descanso de 11 dias, eu vi muitas coisas legais, assim, principalmente a vida das pessoas que elas vão levando a vida, tipo, do jeito que vive há muito tempo e não vê nem percebe, assim, a questão de que ela mesma está escolhendo aquilo e acha que é a vida. E diante disso, eu vim falar hoje sobre o que é mais importante para que você realmente conquiste aquilo que você deseja, que é o foco. Quando você foca, é onde você está colocando todo sua percepção e seu objetivo naquilo que você deseja, você consegue se você silenciar esse desejo para você. Muitas vezes você quer passar isso para uma pessoa, você quer passar para sua família, você quer passar para seus amigos, pessoas que estão próximas de você. Só que você não entende que esse desejo é seu. E muitas vezes essas pessoas que estão próximas de você, elas não têm esse desejo ou nunca conquistaram aquilo que elas têm. Então, no pensamento dela, mesmo inconsciente, ela vai meio que desejar que você não suba também. E vai sempre com as dúvidas delas, os medos que elas têm, pensar em você, no que você quer fazer. E isso tira a energia. É como se, um exemplo simples aqui, eu vou dar um exemplo, é uma fogueira. Quando você cria uma fogueira, você coloca lá o fogo, né, a madeira, e você cresce aquele fogo. Se você começar a tirar aquela lenha e começar a dividir a outras pessoas, o fogo ele vai diminuindo e vai até apagar. E se você ficar só com vai ser consumida muito rápido. Então, assim mesmo é quando você pensa em querer algo, tem um desejo de fazer isso, mas você começa a sonhar e falar para os outros e espalhar isso para as pessoas. Então, isso vai, de alguma maneira, minar todo o seu desejo. E vai acontecer coisas para fazer com que você volte aonde você está. Porque essa energia você está tirando o tempo todo quando você explica ou dá uma satisfação. É como se você quisesse que as pessoas permitissem que você crescesse. Você pode estar até falando, poxa, porque você acredita que aquelas pessoas, elas querem o seu melhor. Elas até querem, mas elas não querem que você deixe de ficar como você está. Porque é um acordo inconsciente que nós fazemos com nossos familiares, com nossos companheiros, companheira, porque quando você quer algo diferente, e é muito diferente do que você está vivendo agora. Só que você, para ter essas pessoas, de alguma maneira você atraiu essas pessoas
porque você estava nessa frequência. Tipo, se você está com uma pessoa que ela tem dificuldades de agir na vida, de crescer, isso em qualquer situação, tipo, até na parte financeira ou na parte amorosa, se você vê aquela pessoa muito distante de você, mas mesmo assim você cria um pacto inconsciente com essa pessoa, de estar ali e se acomodou, como eu já falei aqui em vídeos, que nós nos acomodamos, o nosso cérebro, ele quer o mais fácil, e esse fácil é como se você tivesse o tempo todo se alimentando com determinado alimento e como esse alimento é fácil de ser consumido, o seu cérebro pede mais. Como, por exemplo, a questão do que eu já falei sobre a alergia, tá, gente? A rinite. Como eu já falei sobre a questão dos hormônios que é criado a partir da química do alimento ou da compulsão que você tem. Então, cria dopamina, endorfina, esse prazer. Por isso que as pessoas, por exemplo, tinham lá uma sobrinha do meu marido e ela disse que não consegue parar porque tem muita vontade de comer tortas e tortas doces, salgadas. E é uma questão de compulsão, porque ela vive sozinha, assim, com a família, mas ela não tem uma relação com uma pessoa, nunca deu certo nos relacionamentos. E isso faz com que essa pessoa, ela fique limitada no que ela quer. Então, o prazer de comer dá essa vontade, sabe? Esse momento tranquilo de relaxar. Só que você começa a perder o controle, né, da questão do peso, e aí você vai querendo mais, 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 e não consegue parar. Então, quando você tem um desejo de fazer algo e mesmo que você não tenha tido tipo sucesso no que você quer, você pode ter sim em qualquer situação, mas é preciso você entender o que menos você, por exemplo, você não falar para ninguém e você fazer aos poucos o que você pode fazer para você, você vai conquistar o que você quer. E isso não tem nada a ver com a idade, isso não tem... Claro, gente, eu não estou falando, por exemplo, se você quer ser médico e de repente você tem 80 anos, para você estudar tudo de um médico, que ele precisa de estudar várias situações de cursos, né, para poder entender tudo. Então, não é algo pouco tempo. Eu estou falando algo tipo, se você quer ter um sonho de viver numa praia, sabe? Ou num lugar onde tem plantas, qualquer coisa, tipo, por exemplo, você quer até um relacionamento, se você tem mais idade que você imaginar, mas você quer ter alguém que realmente lhe ame, você precisa querer focar isso e você precisa olhar. Eu já falei aqui sobre listar aquilo que você quer, para que você entenda e olhar quais são os comportamentos com você. Se você faz tudo o que os outros pedem, ou você está sempre solícita com as pessoas na questão de ajudar, apoiar, mas você não faz nada por você, você sempre está se doando, sabe? Eu vi muita gente assim que adora animais e faz tudo pelos animais, não quer que aquele animal fique doente, e tá certo, gente, é questão de, mas você deixar de fazer por você muito mais do que só fazer pelo próprio animal. É claro que o animal ele precisa comer, se alimentar, precisar de um veterinário, de alguma coisa. Eu não estou falando de deixar de fazer essas coisas, mas, por exemplo, você fazer uma alimentação muito gostosa, muito boa, muito saudável para o animal e você não faz para você. Você come qualquer coisa para ser rápido mas você sabe, você faz tudo aquilo para aquele animal, você se doa, ou você se doa para sua família, ou você fica num hospital por conta de um irmão, ou de um pai, de uma mãe, e você não faz isso por você. E eu já até falei aqui sobre uma cliente que ela dizia, poxa, eu fiz tudo pelos meus sobrinhos, eu fiz tudo pela minha família, pelo meu irmão, pela minha irmã, e eu nunca recebi de volta.
Sabe por quê? A gente, como eu já falei, cria no inconsciente um desejo de fazer pelo outro, porque a gente aprendeu a sempre, primeiro, a gente acredita que nós somos importantes pelo que a gente faz primeiro pelos outros. E fazer primeiro por você é como se fosse um egoísmo. Até pessoas dizem assim, ah não, mas tem que ser egoísta, porque você fazer só por você e você esquecer os outros, não é questão de esquecer, gente, mas se você olhar o dia inteiro, o que você faz por você, eu não tô nem falando tipo, tomar um banho, não é isso, é você olhar para você, poxa, o que foi que eu fiz de bom para mim hoje? E o que eu preciso fazer? O que realmente me deixa, que me dá prazer? Aí você diz, ah, o que me dá prazer é ver o animal feliz. Mas, poxa, é só ele que tem que ser feliz, você tem que estar bem, saudável, você tem que estar bem com energia, você tem que estar bem na questão de saúde, tudo, gente, de questão de consciência. Mas enquanto você não focar no que você realmente quer, com objetivo, com desejo, e não procurar o que você pode todos os dias, o que você pode fazer de diferente para dar um passo, né? Galgar esses degraus com o que hoje eu fiz para chegar a esse sonho. Se é um objetivo, um foco, qual é o primeiro passo que eu posso fazer? Então você precisa listar o que você poderia fazer. Escreva, mesmo que você não tenha ideias para isso acontecer, mas a sua mente vai começar a ficar pensando sobre isso. Então, esse foco que você faz, você não precisa dizer a ninguém. Separe um caderninho para que você escreva as suas dúvidas e as suas vontades. E aí você vai trazendo esse foco com questão de energia e desejo dentro de você. Então, quando as pessoas, pela fraqueza delas, os medos delas, as dúvidas delas, elas jogam para você, essa energia vai se conectar com você e seu fogo interior, que é o seu foco, vai começar a ser consumido. Então, vai extinguir a ponto de você nem sequer dar alguns passos. E muitas vezes você pode até dar alguns passos, mas sempre vai acontecer alguma coisa para você retornar. Porque você também cria pactos de não sair de onde você está, porque é como se você tivesse um medo do sucesso, um medo de ter mais, porque se você tiver mais, é como se você dissesse assim, eu vou ter que dividir isso, ou eu tenho que subir as pessoas também no mesmo patamar para elas ficarem alinhadas comigo. E aí, do seu inconsciente, que você está tão presa a essa família ou essa relação que muitas vezes te deixa para baixo, mas você prefere ficar aí por conta, como eu já falei, do cérebro, o inconsciente, ele quer ser cômodo, ele quer o mais fácil, e aquilo que já está acostumado é mais fácil. Isso, uma pessoa que quer fazer exercícios, fica numa cama, tá cansada, eu tô cansada, eu vou descansar. E aí você cria esse hábito de sempre diminuir o esforço. E isso tudo é do cérebro, gente. E o cérebro, ele é burro. Já está comprovado. Uma neurocientista alemã, ela disse que o nosso cérebro é totalmente burro. Então, qualquer coisa que você fizer de diferente, ele vai aceitar, se você o tempo todo estiver focando nisso. Então, a sua realidade muda a partir da sua consciência e do foco que você tem sobre isso. E aí, diz aí, o que você quer de tanto que você faria para você hoje? Tipo, meu sonho seria muito dinheiro ou muito trabalho. Não estou dizendo para você dizer como você quer ser isso. Mas se você quer fazer algo, diga assim, o primeiro passo eu já dei para que você comece a colocar em prática. O meu sonho está vivo e vou o tempo todo alimentá-lo apenas com o meu desejo. Porque se você dividir, vai se acabar.
Beijo, tchau, tchau.